Santos Sidekicks, pessoal! Aqui é o Gael e você está no Base 37. E hoje iremos falar sobre uma equipe bem popular nas HQs da DC Comics. Não dá pra saber ao certo quando ela surgiu, já que seus membros sempre estiveram nos quadrinhos da DC, mas sempre de uma forma secundária, apenas como ajudantes dos grandes heróis. Mas, ao longo dos anos, foram ganhando mais destaque, incluindo se unirem em um time. Alguns são extraterrestres, outros ciborgues. Alguns se transformam em animais, conjuram feitiços, usam arco e flechas, correm rápido ou até mesmo não têm poderes. Mas, todos têm algo em comum. Eles foram, são e sempre serão titãs. Então, no vídeo de hoje, continuando na nossa série de guia de leitura, eu lhes apresento o guia de leitura oficial dos Jovens Titãs. É isso aí, pessoal, mais um guia de leitura pra você aí que quer começar a ler a HQs e conhecer mais sobre esse mundo da DC Comics. Então, antes de começar, não esquece de dar aquele like embaixo, que isso ajuda muito na divulgação do YouTube, e também se inscrever no canal. Mesmo de ter chegado a inscritos, pode ser, vamos bater essa meta. Ah, e também, não esquece de comentar aí embaixo o que você está achando dessa série de guia de leitura. E também de ativar as notificações aí embaixo para receber sempre que sair vídeo novo aqui no Base 37. E se você quiser ficar mais por dentro ainda de tudo, é só nos seguir lá no Instagram, que também sempre notifico quando sai vídeo novo. Então, sem enrolar mais, vamos lá. Bom, para quem não sabe muito bem como funciona essa nossa série, sugiro que assista meus vídeos anteriores, é só clicar no card aí em cima. Mas eu vou explicar agora bem rápido. Eu organizo aqui todas as sagas e arcos relevantes da história de uma equipe ou personagem em ordem cronológica, para explicar melhor os acontecimentos numa linha do tempo. Ah, e vocês já devem estar cansados de saber, a cronologia da DC Comics é extremamente confusa e complexa, já que eles já tiveram 2 reboots da linha do tempo. Então, nesse vídeo eu vou explicar as 2 principais linhas do tempo, o pós-crise e os Novos 52. Mas pode ser que uma HQ tenha sido lançada antes de outra e se passe depois, ou uma que se passe depois foi lançada antes, ou vice-versa. Acontece muito isso na DC Comics. Então, sem enrolar mais, vamos lá. Começando agora pelo início de tudo, em The Brave and the Bold número 54 de 1964. Nessa HQ, um vilão conhecido como Senhor Ciclone ataca uma cidadezinha, e os grandes heróis da liga não podem interferir no momento. Por isso, os 3 ajudantes do Batman, a Flash e a Aquaman, no caso o primeiro Robin, o Kid Flash e o Aqualad, foram até a cidade ajudar. A história era bem fraca, com uma trama bem ruinzinha e mais, mas a dinâmica entre os 3 sidekicks foi tão boa que fez a HQ ter um enorme sucesso, e serviu para iniciar essa relação de equipe entre os jovens ajudantes. Após isso, entra mais um encontro das antigas da equipe, em The Brave and the Bold na mesma revista, só que no número 60, de 1965, um ano depois. Mas dessa vez, os jovens Robin, Aqualad e Kid Flash agora estavam oficialmente acompanhados da mais nova membro, a Moça Maravilha. Só que dessa vez, oficialmente, estavam sob o nome de Os Jovens Titãs. E essa vai ser a primeira vez que esse nome vai ser usado na história das HQs. Bom, se quiserem saber ainda mais sobre esses primeiros encontros que a equipe vai ter, ainda podemos citar na revista Showcase número 59, onde eles ainda fazem uma outra aparição atuando em conjunto. A equipe estava fazendo um tremendo sucesso, já que era fácil para um leitor mais jovem se identificar com aqueles personagens, e não com apenas heróis adultos. Por isso, finalmente, em 66, foi criada a revista solo da equipe, chamada apenas de Os Jovens Titãs. Já podemos destacar a edição número 4 no arco, O Segredo do Campeão Olímpico, que introduz um novo membro para a equipe, o Ricardito, ajudante do Arqueiro Verde. As aventuras da equipe continuam, com os 4 ajudantes atuando lado a lado. O Ricardito ia ida e volta, ele vinha assim, aparecia, dava um tiro de arco e flecha e saía, então vamos considerar só os 4. Mas algumas versões consideram com que os 5 tenham sido os fundadores, no caso Ricardito, Robin, Aqualad, Kid Flash e Moça Maravilha. Com isso, podemos destacar a edição 25 de 1970, no arco Os Titãs Mataram um Santo. Nessa saga, durante uma revolta, o mero inocente que estava prestes a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que estava protestando, acaba morrendo durante essa revolta. E os titãs, que estavam no local, acabam recebendo toda a culpa. A história é bem dramática, iniciando uma fase mais adulta da equipe, sem histórias muito infantis. Era início de as responsabilidades que a vida adulta aguardavam que um dia chegariam para eles. Em 77, uma nova vertente da equipe surgiu, na edição 44, os Titãs da Costa Leste. Essa era uma equipe derivada dos Jovens Titãs, só que com uma outra formação em uma outra área de atuação, que eram formados pelo Mutano, Rapina, Columba, Lilith Clay, a primeira Batgirl, Gnark e Águia Dourada. Não é muito importante essa história dessa equipe, só de ter um conhecimento sobre a existência dela já está bom, porque realmente
ela não fez muito sucesso nas HQs não. Em 78, finalmente no arco A Origem dos Jovens Titãs, a equipe repara que já não são jovens e muito menos crianças. Com isso, decidem oficialmente dissolver a equipe para se prepararem para o mundo real. Mas obviamente a HQ fez muito sucesso e a equipe não ficaria de fora por muito tempo. E em 1980, na HQ DC Comics Present número 26, no arco onde começam os pesadelos, uma nova aliança de heróis inesperada gera uma nova equipe. Mas dessa vez, os Novos Titãs, que logo já ganharam sua própria revista. Essa nova equipe tinha como líder o primeiro Robin, Dick Grayson, o mesmo líder da outra formação, ao lado da Moça Maravilha, Kid Flash, Estelar, Cyborg, Ravenna e Mutano. Um demônio interdimensional chamado Trigon apresentava uma grande ameaça para a Terra. Por isso, Ravenna, a filha dele, reúne todos esses heróis para impedir o ataque de seu pai, em uma excelente saga chamada de Titãs vs Trigon, que durou da primeira até a sexta edição. Nela, vemos melhor a equipe se conhecendo e interagindo junto, com histórias mais adultas muito boas e bem divertidas, tanto para novos quanto para vários leitores. Nessas histórias, eram abordadas não só momentos de ação e troca de socos e poder, mas também desenvolvia muito bem a relação entre os personagens. No meio dessa saga, entra uma outra edição muito importante em Hoje, o Exterminador, na segunda edição, que introduz o letal assassino Exterminador, um dos maiores vilões do time até hoje. Após isso, as histórias dessa fase continuaram, e estava fazendo um sucesso estrondoso. E realmente, essa foi uma das melhores, se não a melhor fase do time. Mas, vou destacar as edições número 7 no arco Ataque à Torre Titã, que mostrou uma grande equipe rival, o Quinteto Mortal, a edição 11 e 12 em Duelo de Titãs, e finalmente a edição 28 no arco A Terra é o Prenúncio do Terror, que introduz a vilã Terra. Mas o Mutano achava que tinha algo de especial nela, algo de bom nessa vilã. Por isso, deu uma chance para ela se reconciliar, e na edição 30 ela entra para a equipe como uma titã oficial. Depois disso, em Encruzilhadas, vemos que o Kid Flash abandonou oficialmente a equipe, e Dick Grayson, o líder, deixou de ser o Robin, mas continuou a andar com os Titãs. Agora, finalmente, chegamos ao meu particular arco favorito dos Titãs, em Os Novos Titãs, o Contrato de Judas, de 1984. Arco que se passou entre as edições 39 e 44, que é praticamente um cânone literário da DC. Nele, descobrimos a verdadeira face da teórica Titã Terra, e a vingança do Exterminador é mostrada aqui, que está mais do que nunca decidida a acabar de vez com os Titãs. Além disso, como sabem, é aqui, nessa saga, que Dick Grayson assume definitivamente o manto de Asa Noturna. As consequências deste arco, tanto para os Titãs quanto para o Exterminador, são mostradas em O Julgamento do Exterminador, de 1985. Uma coisa estranha é que logo após isso, a HQ é cancelada e meses depois é renovada, só que agora com o título de Os Novos Titãs V2, sendo que nos Estados Unidos virou The Tales of Teen Titans. Mas não se preocupem que não mudou absolutamente nada, só o título, eles continuaram exatamente de onde pararam, tanto que um tempo depois voltaram a se chamar só de Os Novos Titãs, não sei porquê. A equipe agora tinha Asa Noturna como líder, ao lado dos antigos membros, como a Moça Maravilha, Cyborg, a Ravenna e mais. E também o filho do Exterminador, chamado de Jericó. E no primeiro novo arco temos a saga de Trigon, na qual vemos o retorno do poderoso demônio Trigon. Mais sagas vão surgindo, e uma bem interessante de falar é Conto de Tamaran, que mostra os Titãs indo para o planeta natal da Estelar, Tamaran. A única saga realmente relevante para destacar agora é o arco Titãs Caçado. A partir de 92, novamente surgiu uma nova vertente da equipe dos Titãs, chamada de Tropa Titã, que ganharam uma HQ solo de 24 edições. O interessante é que essa equipe veio de um futuro, onde um monarca tirano torturava a Terra. Mas esse monarca era filho de Donna Troy, a Moça Maravilha. Por isso, a equipe volta no passado para impedir que o filho de Donna Troy seja nascido, matando a Donna Troy como objetivo, tipo em Exterminador do Futuro. E por coincidência, no mesmo ano que lançou Exterminador do Futuro 2, lançou a primeira edição de Tropa Titã. Coincidência? Acho que não! Mas o essencial mesmo de ler é só o arco em conjunto Caos Total, que se passa nas edições 1 a 3 de Tropa Titã, 90, 91 e 92 de Os Novos Titãs e as edições 14 e 15 de Exterminador. Mas tudo é um arco só, que é Caos Total. Depois disso, os Titãs fazem uma aparição na HQ solo do Flash, que na época o Flash era o Wally West, o antigo Kid Flash. Isso no arco De Volta à Pista, de 1993. Então, nos arcos O Fim e Meltdown, ambos de 95,
a equipe vive suas últimas façanhas juntos, reunindo vários membros que já foram titãs, dando um fim àquela incrível fase iniciada nos anos 90. Com o cancelamento da revista, a equipe se desfez mais uma vez, porém dessa vez foi oficial. Mas o público não podia ficar sem uma equipe juvenil da DC, por isso, em 98, foi criada a equipe Justiça Jovem. Eles eram consideravelmente muito mais jovens que os Titãs, inicialmente eram apenas 3. O terceiro Robin, que é o Tim Drake, o Superboy e o Impulso. Posteriormente entraram na equipe a segunda Moça Maravilha, a Cassandra Sandsmark, a Segredo e a Flechette. Mas isso não foi suficiente para matar a saudade dos leitores, da turma Titã. E isso levou ao arco Liga da Justiça vs Titãs, que reuniu de novo todos os membros da Liga e todo o herói que um dia já foi um Titã, nessa imensa saga. Nela, os Titãs começam a misteriosamente desaparecer, então a Liga, junto com os membros remanescentes, iniciam uma investigação para descobrir o paradeiro deles, que irá gerar um imenso conflito entre as duas equipes. Toda essa saga cheia de nostalgia serviu para dar a origem à mais nova união dos jovens, que eram apenas Titãs. Eles se uniram em uma HQ só da equipe, que durou de 98 até 2003, contando com 50 edições ao total. Nisso, existiam agora duas equipes de ajudantes e ex-ajudantes, a Justiça Jovem, que estavam com cada vez mais membros, e os Titãs, formados apenas pelos veteranos da equipe. Após as 50 edições chegarem ao fim e Justiça Jovem também chegar ao fim, em 2003 tudo iria mudar em Titãs e Justiça Jovem, dia de formatura. Nesse arco extremamente importante, um novo ciborgue chega à Terra, e com ele novas ameaças, incluindo um robô clone maligno do Superman. A Justiça Jovem e os Titãs se unem para impedir a ameaça, mas, ao final, duas grandes titãs morrem, no caso, Lilith Clay e Donna Troy, antiga Moça Maravilha e uma das fundadoras dos Titãs. Esse é um dos arcos mais importantes de toda a história da equipe. Depois dessa imensa tragédia, tanto a Justiça Jovem quanto os Titãs decidem se desfazer mais uma vez. Roy Harper, o atual Arsenal e antigo Ricardito, decide então reunir uma nova equipe. Mas não uma equipe de titãs, mas sim uma de renegados, formada por aqueles super seres dispostos a fazer escolhas eticamente equívocas e aos olhos do público erradas. Basicamente um grupo de heróis rebeldes. Nisso entra também o ex-líder dos Titãs, Asa Noturna, mas eles nem são titãs, então não é importante ler as HQs do time, só ter conhecimento que eles existiram também. Após terem ficado um tempo sem darem as caras, finalmente um grupo de titãs surge, dessa vez de volta com o termo jovem em Os Jovens Titãs. Desde a década de 80, os Titãs nunca tiveram histórias boas iguais àquelas da década de 80. Mas em 2003, nessa nova fase, a qualidade foi muito boa também, sinceramente tão boa quanto a dos anos 80. Nessa HQ, a Estelar, que é a nova líder dessa equipe, reúne os veteranos Cyborg, Mutano e Ravenna, e junta os ex-membros novatos da Justiça Jovem, Robin, o Tim Drake, a Moça Maravilha, Cassandra Sandsmark, Superboy e Impulso, o Bart Allen, que logo nas primeiras edições já se torna o novo Kid Flash. Podemos já destacar as 5 primeiras edições em Um Jogo Infantil, que mostra como os heróis estão lidando com a recém-morte de Donna Troy, e mostra a interação entre eles se conhecendo e também mostrando a nova Torre Titã que está com um novo visual. Além de mostrar as primeiras missões dele como equipe e a interação entre o grupo. A edição 6 introduz o arco Guerra e Paz, que mostra um grande conflito entre os Titãs e a Liga da Justiça. Mas essa fase inteira da equipe é muito importante e muito boa, com muitas coisas acontecendo nela. Por isso é bom ter conhecimento de o que acontecia nesse período, mas eu vou destacar apenas alguns dos muitos arcos. Entre eles, Sangue Derramado, que mostra a nova seita de um dos maiores vilões dos Titãs, o Irmão Sangue, Superboy e a Legião, Titãs da Manhã, sendo que essa última mostra um futuro alternativo em que os Titãs inteiros se tornaram completamente malignos, tipo a Terra 3, e a saga que iria ser tocada até os dias de hoje. Também podemos citar o Apagar das Luzes, que além de mostrar o embate entre os Titãs e o Doutor Luz, introduz uma nova Titã para a equipe, a Ricardita. Ao longo de toda essa fase foi introduzido algo bem inédito na vida deles, a descoberta de que o Superboy, o melhor amigo do Tim Drake e um membro fundamental da equipe, era na verdade filho do Lex Luthor. Isso porque o Lex usou um DNA dele para criar um clone mais jovem do Superman, e esse clone é Connor Kent, o Superboy da equipe. As consequências disso são mostradas em Os Infiltrados e Em Busca da Alma. Se você já manja de HQs, sabe que ninguém permanece muito por muito tempo. Por isso, em 2005 temos a HQ O Retorno de Donna Troy, e o nome já é autoexplicativo, né? Donna Troy volta dos mortos. E nessa saga vemos como os Titãs dos Renegados vão lidar com isso.
mas ela retorna avisando que há algo para seus companheiros, avisando que a chegada de uma crise está prestes a acontecer, e que sim, vai interferir muito os titãs. Essa é a crise infinita, a segunda crise da DC que alterou todo o universo, mas principalmente os titãs, já que o principal autor dessa crise foi o Superboy Prime, uma outra versão do Titã. Após a crise, uma outra tragédia ocorre, que é a inoportuna morte do Superboy da equipe. Com isso, os titãs são totalmente reformulados, como vemos em Os Novos Titãs. Agora, Robin era o líder, já que Estelar tinha saído, e o Mutano, Ravenna e Kid Flash e Estelar saíram, como eu disse. Com isso, ficou apenas a Moça Maravilha e o Cyborg dos antigos. E dois novos membros entraram, o Kid Demônio e a filha do Exterminador, a Devastadora. Depois disso entra Volta ao Mundo, Inferno é Fogo e os Titãs da Costa Leste. Ao longo de tudo isso, vemos novos membros indo e saindo, entrando, como a Miss Marte, o Besouro Azul e até mesmo o Super Choque. E também outros retornando, como a Ravenna, o Jericó, o Mutano e o Superboy, que é claro, não permaneceria morto por muito tempo. Nos quadrinhos é assim, ninguém permanece morto por mais de 5 minutos. Essa fase durou 100 edições em 8 anos, então eu poderia ficar aqui até amanhã listando as sagas. Então vou resumir muito as sagas a partir desse ponto. Durante o arco Ataque das Amazonas, vemos a Supergirl integrar na equipe. Depois entra a saga Transição e Titãs da Manhã hoje. Os fãs estavam realmente muito satisfeitos com essa nova fase, mas sentiam a falta dos membros originais. Por isso, em 2008, em Titãs, todos aqueles membros originais dos anos 80 se unem novamente em mais uma saga cheia de nostalgia. Mas recomendo somente o primeiro arco, em Velhos Amigos. Voltando para os Jovens Titãs, membros iam e saíam, e os heróis da equipe estavam bem variados, fazendo com que o público começasse a estranhar com a saga. O arco, sob nova direção, entra nesse ponto aqui, e logo depois entram a Armadilha Mortal, a Caçada por Ravenna e a Chegada da Escuridão, sendo que essa última é na verdade dos Titãs. Nesse ponto, a equipe estava totalmente diferente, com cada herói mais estranho que o outro. E como eu disse, o público começou a estranhar com isso. Por isso, em Equipe Consolidada, todos os membros originais finalmente retornam, no caso, o Superboy, a Moça Maravilha, o Kid Flash e mais. Só lembrando, o líder deles, o Robin, tinha saído da equipe porque agora ele estava atuando sozinho em Gotham como o Robin Vermelho. Inclusive, um pouco depois, na edição 92, Tim Drake, como eu acabei de falar, havia saído do time e retorna, mas dessa vez como seu famoso manto de Robin Vermelho. E finalmente, em Melhor da Vida, mostra o épico desfecho dessa equipe nas últimas 7 edições. E aí, pessoal, essa fase durou muito tempo e teve muita saga. E olha que isso tudo que eu falei foi só a ponta do iceberg. Depois disso, como sabem, ocorreu a saga Flashpoint, e o universo inteiro, todas as linhas do tempo, todo o multiverso da DC, foi tudo resetado e reiniciado. Iniciando assim, um período conhecido como os Novos 52. Bom, os Titãs dos Novos 52 não foi bem aquilo que podemos chamar de obra de arte. Primeiramente, essa nova linha do tempo nunca existiu nenhuma equipe Titã original além daquela. Ou seja, Dick Grayson, Moça Maravilha e Ricardito, nenhum desses nunca foi um Titã. Tudo começou já mostrando os Jovens Titãs, formados pelo Robin Vermelho, Moça Maravilha, Superboy, Kid Flash, o Bart Allen, pelo Mutano, Ravenna e outros heróis muito aleatórios que criaram só pra colocar lá e nunca nem foram citados. Ah, só lembrando, os Novos 52 já começaram meio que pela metade, vamos assim dizer. Não começou mostrando direitinho a origem de cada herói não. Tanto que o Tim Drake já começou como Robin Vermelho. Os flashbacks dele como Robin e depois Robin Vermelho são mostrados em edições separadas. Ah, e esses heróis paralelos que foram criados nessas HQs e depois nem citados, nem é o pior. O pior é que o Mutano agora era vermelho. O Mutano era vermelho. Sinceramente, sério, eu não recomendo nem um pouco que leiam essas HQs dos Titãs dos Novos 52. Mas, para quem já acompanha as HQs e entende dos Titãs, ao ler as histórias senti falta de algo não só da cor verde do Mutano. Esse algo, no caso alguém, era o primeiro Kid Flash, o Wally West. Para consertar toda essa coisa que fizeram com os Titãs, em 2015 lançaram a saga Caça aos Titãs, que finalmente botaram o Mutano verde de novo, não estava mais aguentando ver aquele Mutano vermelho. Os 952 reiniciam a linha do tempo inteira, mas deixou de fora um membro muito importante, o Kid Flash original, o Wally West, que era quase o coração da equipe, que havia ficado preso no espaço-tempo. Nessa saga, vemos o porquê de nunca ter existido uma equipe Titã original. A verdade é que existiu sim, só que como o Wally estava preso no espaço-tempo,
as memórias de todos os titãs que não estavam presos foram apagadas, então eles nunca lembraram que fizeram parte de uma equipe titã original. Essa formação original tinha como líder o Robin original, Dick Grayson, ao lado da Moça Maravilha, Kid Flash, também o original, Ricardito, Aqualad, Lilith, Gnark, o Arauto e ainda o Rapina e a Columba como membros honorários. Após isso, Barry Allen, o Flash, consegue tirar seu antigo ajudante da prisão temporal que estava. Com isso, ele devolve as memórias aos seus colegas, que novamente formam os Titãs, a terceira formação dos heróis dos Novos 52. A primeira saga deles é uma das mais importantes, o retorno de Wally West. Um outro arco bem interessante de destacar aqui é o Titãs Legado, que mostra uma das melhores uniões entre os Titãs e a Liga, que se unem para enfrentar o vilão chamado de Chave. Mas essa era a equipe dos adultos, já que mostrava a equipe não mais adolescente, como Asa Noturna, Arsenal, Wally West como Flash e mais. Por isso, Damian Wayne, o único filho biológico do Batman, fundou os Jovens Titãs, contando com o Mutano, que ainda bem voltou a ser verde, Ravenna, Estelar, Kid Flash, o outro Wally West e futuramente o segundo Aqualad. Podemos destacar então só o primeiro arco, Damian sabe o que é melhor. Ambas equipes iam vivendo suas aventuras, mas o destaque mesmo é para a equipe adolescente, os Jovens Titãs. Em 2017, então, ocorre o primeiro e um dos únicos encontros entre as duas equipes titãs, em Titãs, o Contrato de Lázaro. Lá, Slade Wilson, o Exterminador, consegue roubar o acesso à força de aceleração do Kid Flash. Com isso, ele se torna temporariamente um velocista. Damian demonstrava ser um líder muito imprudente e imaturo, e ao longo das edições, vemos como isso ia mudando. Mas na 20ª edição, a equipe dos Jovens Titãs inteira é reformulada. Só Damian e Wally ficam ao lado de novos membros em Conheça os Jovens Titãs. E o que aconteceu com os outros membros? Não era oficial, mas agora Estelar, Ravenna e Mutano, que eram os antigos dos Jovens Titãs, estavam agindo juntos como Robin Vermelho, o Tim Drake, que estava sem equipe. Isso é mostrado na minissaga Titans Burning Rage. Em 2018, na edição 23 de Titãs, em A Praga do Metagene, a equipe liderada pelo Asa Noturna é reformulada, sendo que Ravenna, o Mutano e a Aço e a Miss March entraram, enquanto o Arsenal, Tempest, Flash e a Abelha e a Sina saíram da equipe. Os Jovens Titãs adolescentes liderados pelo Damian não estavam indo muito bem. O Robin ainda era muito imaturo, não era um bom líder. Por isso, a equipe se desfez na edição 47, em sua edição final. Após o mega evento da DC, bem recente aliás, chamado de Dark Knight Death Metal, o multiverso todo foi reiniciado. Mas nenhuma linha do tempo ela se manteve, então pode ficar tranquilo em relação a isso. Foram só as terras paralelas da DC que foram reiniciadas, a linha do tempo tá tudo igual. Esse evento não foi nenhum reboot, como eu disse, só alterou o multiverso. E após ele não existia mais nenhuma equipe titã. Mas aconteceu uma coisa muito inédita para os heróis que compunham a equipe, em Academia Titã. É isso mesmo, a Torre Titã virou uma escola para jovens, e o Asa Noturna, Estelar, Ravenna, Mutano, Cyborg e vários outros heróis titãs agora eram professores que treinavam os jovens heróis. E o mais interessante é que essa saga trouxe muitas revelações para a equipe, inclusive transformando o personagem Red X, aquele dos desenhos dos titãs, em um personagem canônico. E o desfecho dessa saga ainda está por vir, porque ela é bem recente. Os titãs já passaram por tudo, né? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje e espero de verdade que tenham gostado. Mas e aí, esse guia te ajudou? Comenta aí. Não esquece de dar aquele like aí embaixo porque esse vídeo deu muito trabalho. E também se inscrever no canal, mas ajuda a bater aquela meta de 200 inscritos, pode ser? E também, ative as notificações ali embaixo, que assim você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo nerd quando sair vídeo novo aqui. E falando nisso, é só nos seguir no Instagram se você quiser ficar mais por dentro ainda, que lá eu também sempre notifico quando sai vídeo novo. Bom, eu fico por aqui e valeu!